E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos comentar um pouco sobre o conto Meia Noite de Xangai, da escritora paulistana Lígia Fagundes Telles. Bom, não é novidade para ninguém que a Lígia é uma contista de mão cheia, e as suas narrativas, os seus contos se caracterizam, né, muitas vezes, por finais inesperados, surpreendentes, como é a maioria dos contos que eu li até então dela. Ela se caracteriza bastante pela concisão, pela exatidão da linguagem. Nenhuma palavra, nenhum contexto vai estar lá gratuitamente. Tudo deverá ser analisado atentamente para o leitor, para que ele consiga adentrar naquela história, né? E no caso desse conto da Lígia Fagundes Telles, Meia Noite de Xangai, ela trabalha de maneira primorosa a sua concisão linguística. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre a história em si. Bom, a história se passa, possivelmente, como o título fala, em Xangai, né? Se passa em Xangai. E se passa dentro de um hotel luxuoso, em que isso daí vai ser revelado, né? Com o transcorrer da narrativa. E aí, logo de cara, nós somos apresentados a uma mulher possivelmente vaidosa, que está tomando banho, né? Que vai tomar banho, está tomando banho numa banheira do hotel. E a gente percebe um pouco a sua vaidade, né? Por causa que ela vive se olhando no espelho. A gente percebe também uma postura um pouco mandona, né? Um pouco não, mandona demais e autoritária dela em relação ao seu criado Wang. O seu criado é um chinês e ele é o criado desse hotel. E ela pede as coisas para ele de maneira imperativa, sem pedir por favor nem nada. E ele vai lá e obedece. Enfim, aí um terceiro personagem é apresentado pra gente, chamado Mr. Stevenson. E daí percebemos que esses dois personagens, tanto a Madame quanto o Mr. Stevenson, falam inglês. Eles estão falando inglês entre si. E possivelmente eles são da Inglaterra e estão de viagem para a China. E daí percebemos, o início da história não revela muito bem quem é essa madame, quem é essa mulher. Porque no início da história a gente percebe que ela é uma pessoa possivelmente importante. Tanto por causa da maneira como ela se coloca, né, na narrativa, e também pelo fato dela receber flores e alguma coisa assim que é apresentado no início da narrativa. Ela recebe flores, ela pede para o Wang guardar, ela diz, mais flores para mim? Então isso já denota que ela é uma pessoa importante, uma pessoa famosa ou conhecida. E aí, pela conversa entre ela e o Mr. Stevenson, é que o leitor ele vai poder conhecer um pouco da personalidade desses dois personagens e conhecer um pouco da relação dela, da Madame, com o seu criado Wang. E eles conversam, né? Um pouco sobre, sobre a estadia deles na China e conversam também sobre a característica da Madame, né? A Madame ela é apresentada nessa ela é apresentada nesse conto através dessa conversa entre os dois. Através dessa conversa nós percebemos que ela é uma cantora soprano de ópera. Nós percebemos que ela tem uma insegurança quanto, quanto à sua carreira. Ela acha que ela já está em decadência, ou ela acha que ela não é tudo isso. E o Mr. Stevenson, ele é o cara um pouco mais bajulador, né? Ele diz que ela tem sim o seu mérito, ela que foi a mulher que brilhou na apresentação que ocorreu, né? Acho que na noite anterior, ou naquele dia mesmo. Ela brilhou, né, nas apresentações que ela estava fazendo lá em Xangai. E ela, não sou desse jeito. Minha colega de palco foi melhor do que eu. E esse cara, ele diz não, o Stevenson diz não, você foi
a mulher que brilhou. Aí ela diz tanto que ela não foi bem, que ele recorre até talvez uma frase de Shakespeare, que diz que, mas tudo bem, se você teve 1 minuto de uma boa performance, já valeu. Aí elas talvez se contentam um pouco com isso. E através dessa conversa percebemos que ele, o Mr. Stevenson, é o empresário dela e que os dois estão de viagem pela China. E possivelmente os dois são da Inglaterra. Além disso, Mr. Stevenson e Madame conversam um pouco sobre o povo chinês e o seu criado Wang. Eles discorrem sobre o preconceito, né, que existia ou existe em relação aos chineses, né? Então, nessa conversa, eles dois destilam um preconceito bem difícil, né? Um pouco difícil de acompanhar, que é... Eles comparam aquele criado da casa como um escravo. Ela diz, esse criado aqui, ele é um escravo. Ele é como um objeto. Ele é como o meu cachorro, o Ming, que ela tem um cachorro chamado Ming. Esse criado aí é como se fosse um objeto. Eu nem me importo de ficar nua na frente dele enquanto eu estou tomando banho. Ele é apenas um acessório, ele é apenas uma figura apagada, né? E aí os dois começam a destilar um preconceito forte contra os chineses, né? Stevenson diz, esses chineses são todos viciados em ópio, eles são todos uns bestas. E a única coisa que vale a pena aqui são esses lugares aqui da China, mas a população realmente é uma população de parvos. Enfim, eles destilam aquele preconceito, né? Um pouco da xenofobia, né? Porque provavelmente eles são já de uma nação desenvolvida, né? E a China naquela época, lembrar que o conto foi escrito na década de 70, né? Que faz parte da coletânea Antes do Baile Verde, que foi lançado na década de 70, e nessa época a China ainda não despontava como uma das maiores economias do mundo. Ela ainda estava crescendo, claro, estava crescendo bastante, mas ainda não é a China que conhecemos hoje. Portanto, tinha muito daquele preconceito, forte preconceito contra os chineses, né? E então eles, estão fazendo parte de um país desenvolvido, né? Eles começam a destilar esse preconceito. Comparam, portanto, os chineses, né, a objetos, a figuras apagadas, a pessoas idiotas que não têm senso de nada, não são seres humanos, são apenas figuras apagadas. E também o criado da casa, ela compara a madame e ele como escravo. Mas enfim, depois dessa conversa, com esse tom um pouco ácido, destilado de preconceito, ele se despede, até porque é meia-noite. É por isso que o nome do conto é Meia-Noite de Xangai. Eles conversam em torno de meia-noite na cidade de Xangai. Ela possivelmente não está dormindo, né? Por causa do fuso horário, talvez. Mas enfim, isso não é importante. Então eles se despedem. O Mr. Stevenson sai e ela, quando ele sai, ordena para o seu criado, né, do hotel, o Wang, para que ele possa levar as flores que ela recebeu no início da história para o corredor e que ele desligue as luzes. E então, Wang responde, tudo bem, eu faço isso, madame, boa noite. Ela não responde de volta e ela volta para o banheiro, passa uma loção, um creme no olho, não sei. E depois ela volta, as luzes estão todas apagadas e ela se senta no sofá e observa a janela, o céu negro, né? E o cachorrinho dela fica do lado dela. E então, de repente, ela percebe na janela a cesta de flores que ela tinha recebido no início da história. E ela começa a se questionar, mas eu tinha pedido pro Wang levar. Então ela acaba se questionando, mas eu pedi pro Wang levar as flores, tirar as flores da janela e levar pro corredor. Por que ele não fez isso? E ela começa a chamar, ei, Wang, cadê você?
Eu pedi para você levar as flores para mim, você não levou? E ela começa a chamar, ela começa a falar mais alto, até o momento que ela começa a gritar, né? E então, de repente, o cachorrinho dela começa a latir, a ganir de uma maneira totalmente estranha, como se tivesse algo, um prenúncio de algo ruim para acontecer. Então, ela para de chamar o Wang e começa a se derreter toda de medo e se encolhe no sofá. E é assim que o conto termina, com ela se encolhendo de medo no sofá, o cachorro latindo para uma determinada direção da sala, e a história acaba assim, sem a gente saber, sem o leitor saber se o criado dela está ou não ainda naquele quarto, sem saber quais seriam as intenções, caso ele estivesse no quarto, em relação a Madame. E então, o conto ele me levou, né, na minha opinião, essa aqui é a minha análise, né, uma análise um pouco leiga, né, dessa história, porque eu não tive contato com nenhum estudo a respeito desse conto, mas a minha primeira impressão foi em relação ao fato de que será que as classes oprimidas, as classes que estão hoje, as classes desfavorecidas, né? Será que elas só vão ser notadas a partir de um ato de desobediência? Será que a elite representada pela Madame pela Madame, né? Que ela representa a elite. Será que a elite ela vai só acordar para a situação de opressão da classe trabalhadora quando essa classe trabalhadora desobedecer às ordens, quando essa classe trabalhadora se revoltar contra essas ordens imperiosas que a elite faz sobre essa classe trabalhadora? Enfim, eu fiz uma análise um pouco marxista, né? Mas você pode fazer a sua, mas eu acho que é por aí, né? A interpretação desse conto. Por quê? Por que eu tive essa análise? Porque o Wang, né, o criado dela, ele aparece como um escravo, né? Um escravo em pleno... Aparece como escravo, né, nessa narrativa. E ela não nota ele. A gente percebe que ela está tomando banho no início da narrativa e ele entra no banheiro e vê ela nua daquele jeito. Ele passa todos os produtos e loções para ela e ela nua lá na frente dele, e ela não se importa de um estranho estar vendo ela nua. Porque como ela conversou com o Mr. Stevens, é como se ele fosse um objeto, como se ele fosse um ser inanimado, uma figura apagada. Então ela nem tem vergonha de ter a sua privacidade invadida por um estranho, por um criado, né? Então, ela começa a perceber a existência desse personagem, né? Desse criado do Wang, quando ele desobedece uma ordem dela, uma ordem que a gente poderia achar que é bem uma ordem que ele podia ter esquecido, mas talvez não, talvez ele não quisesse levar as flores, né? E a gente não tem como saber se ele fez aquilo por consciência própria de desobedecer ou se ele apenas esqueceu. Mas enfim, a narrativa ela leva a uma interpretação, essa interpretação, né, de que a Madame só vai prestar atenção na figura do seu criado a partir do momento que ele desobedece uma ordem dela. Então eu tive essa interpretação. Então, será que a classe, né, classe trabalhadora só vai ser atendida, né? Quer dizer, será que a classe trabalhadora só vai ser dada atenção a essa classe trabalhadora? Será que essa atenção vai ser dada a essa classe trabalhadora a partir do momento que ela começar a desobedecer às regras impostas pela elite, né? Por uma elite que não favorece a condição de vida desses trabalhadores? Enfim,
Essa foi um pouco da minha análise sobre esse grande conto que eu li e não pude deixar de gravar esse vídeo, porque eu queria saber também o que você, quais são as opiniões de vocês, quais são as leituras que vocês fizeram desse conto. A minha leitura é essa, né? O conto trabalha muito em questão o apagamento do indivíduo, a questão da reificação, da coisificação do trabalhador, e trabalha essa mudança de perspectiva a partir da desobediência. Enfim,